Boa noite, amigos, tudo bem? Eu me chamo Erlon, sou guia aqui em Paris e hoje nós temos o quinto e último episódio da nossa minissérie Um Outro Olhar, onde eu trago para vocês uma obra de arte, uma curiosidade, um outro olhar. Gente, primeira temporada, ok? Nós vamos ter mais temporadas, não se preocupem, isso é só o começo. E como foi que eu organizei a primeira temporada da nossa minissérie? Eu trouxe aqui para vocês as três principais obras do Museu do Louvre, mais visitadas do Museu do Louvre. A top 3. Mona Lisa, Vênus de Milo e Vitória de Samotrácia. Não necessariamente nessa ordem, mas a gente deve ter em mente que a Mona Lisa é sim a obra mais procurada do Museu do Louvre. Como eu já falei para vocês, tem muita gente que entra no Museu do Louvre só para tirar uma selfie com a Mona Lisa e pronto, acabou. Não quer ver mais nada, ok? O que é uma pena, né, gente? Porque tem muita coisa linda e realmente super interessante para a gente ver ali naquele museu maravilhoso, então a gente tem que aproveitar. Já está lá dentro, tem que aproveitar. E aí eu também trouxe para vocês as duas pinturas super importantes para a história da França. A primeira, A Liberdade Guiando o Povo, que eu já expliquei aqui, e hoje eu trago para vocês uma pintura super importante dessa pessoa que também foi super importante aqui para a história da França. Vocês vão entender o porquê, principalmente também porque foi super importante para a história do Museu do Louvre. Vejam só o que essa pessoa falou sobre o Museu do Louvre. Eu vou trazer aqui para vocês a minha tradução. Essa aqui é uma tradução livre, tá, gente? Eu que traduzi. Vamos lá. Abre aspas. O Louvre não será jamais um palácio real. Eu vejo como um palácio de desfile, no qual deve-se reunir tudo o que se tem de riquezas em objetos de arte e ciências, como estátuas, bronzes, mesas, bibliotecas, arquivos, medalhas e etc. Fecha aspas. Palavras de Napoleão I, o mesmo Napoleão Bonaparte. E hoje eu trago para vocês a obra que se chama, ela é mais conhecida como A Coroação de Napoleão Bonaparte. Vejam só como a coroação de Napoleão Bonaparte é uma obra tão grande que nessa revista aqui, olha, especializada, tem que ser 2 páginas para colocar, porque realmente é gigantesca. É uma das maiores obras do Museu do Louvre. E vocês podem ter ideia, né, gente? Quando a gente tem uma obra desse tamanho aqui, olha, rica em detalhes, rica em detalhes, porque o artista era maravilhoso, um dos maiores pintores da época. Ele se chama Jacques-Louis David, em francês, né? Ele foi o pintor de Napoleão Bonaparte, né? O queridinho de Napoleão Bonaparte, sabe? O pintor oficial de Napoleão Bonaparte. Então, o que acontece? David foi convidado por Napoleão Bonaparte para assistir essa cerimônia, né? A coroação de Napoleão Bonaparte, que aconteceu nada mais, nada menos do que onde? Na Catedral de Notre-Dame de Paris. Vejam só que interessante. Só, amigos, que interessante. Napoleão Bonaparte sendo coroado na Catedral de Notre-Dame no dia 2 de dezembro de 1804. Vejam só a importância também dessa catedral aqui para a história de Paris, né, para a história da França. A gente teve lá a coroação de Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses. E agora o que é mais curioso, que eu quero trazer para vocês, ainda não é curiosidade, mas eu estou dando vários adendos aqui para vocês sobre esse assunto. Na verdade, quando Jacques-Louis David foi convidado, né, pelo Napoleão para participar da cerimônia, ele ficou encantado com o fato de Napoleão ter coroado a si mesmo. Sim, na verdade, ele segurou a espada dele com a mão esquerda e com a mão direita ele colocou a coroa na cabeça. Isso na frente do Papa. E, gente, a gente sabe, né, que a cerimônia de uma coroação de um imperador dentro de uma igreja, quem deve fazer é o Papa. O Papa Pio VII estava lá sentado, apenas olhando o que aconteceu. Inclusive, no rascunho que o Jacques-Louis David mostrou para o Napoleão, o Papa estava lá realmente só olhando com as duas mãos no colo dele, sem fazer absolutamente nada. E o Napoleão lá na posição, né, super eu sou o maioral, né, me respeite, eu sou o poder, segurando a espada aqui com a mão esquerda e colocando a coroa com a mão direita. Ele viu, não, tem alguma coisa errada, eu tô me sentindo muito prepotente aí. Foi o que aconteceu. Eles acabaram mudando, né, o rascunho. E a gente pode considerar, né, até o nome dessa pintura, porque o nome dessa obra é A Coroação de Napoleão I, né, o Napoleão Bonaparte, em Notre-Dame, feita pelo Papa
Pio VII. A gente pode considerar até o nome dessa obra como uma licença poética, porque isso não aconteceu de verdade. Vocês podem ver que na obra, o que a gente tem aqui na obra, gente? A gente tem um momento depois, segundos depois, que Napoleão coloca a coroa na cabeça dele, ele coloca a coroa também na cabeça da esposa dele. O que traz para ele aqui uma imagem super bonita, né, gente? De dignidade, de preocupação com a esposa dele, dando uma imagem mais honrosa para ele, do que a imagem dele pegar a coroa e colocar na própria cabeça, na frente do Papa, mostrando a independência, né, do Império em relação à Igreja. Ele falou, o poder sou eu não preciso ser subordinado à Igreja nenhuma, o poder sou eu. Mas ele fez isso dentro da Igreja. Vocês podem imaginar essa situação, né? Gente, mas a curiosidade que eu quero trazer para vocês, que eu já dei várias informações aqui, a curiosidade não é essa. Vamos agora para a curiosidade de hoje. Amigos, vamos agora para a curiosidade dessa obra incrível que se encontra lá no Louvre. Ela é lindíssima. E como eu falei para vocês, o David, né, o Jacques-Louis David, ele foi nomeado pintor oficial do imperador. Isso, né, o queridinho de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte convidou ele, ok, David, você venha para a minha cerimônia, você vai pintar exatamente o que eu te falar. E como eu expliquei para vocês que não foi bem assim, né, gente? O posicionar do Napoleão Bonaparte, o que aconteceu, ele se coroou. Aqui a gente tem um momento, olha, esse aqui é o rascunho que o David fez, né, e mostrou para o Napoleão. Veja só o que eu falei para vocês. O Papa aqui, ó, o Pio VII, com as mãos no colo, o Napoleão Bonaparte segurando a espada com a mão esquerda e aqui, olha, ele pegando a coroa e colocando na cabeça dele com a mão direita. Vocês viram, né? Só que essa imagem aqui dava um ar de muita prepotência, né? Arrogância da parte dele, até porque ele fez isso aqui na frente do Papa, dentro da Catedral de Notre Dame. Então, o que eles fizeram, em comum acordo? Vamos mudar. Ele pegou o momento exatamente depois, segundos depois, que ele coloca a coroa na cabeça da esposa, Josefina. E aí, ó, a imagem dele muda, fica muito mais bonita, né? Vamos falar a verdade. Então a gente já sabe que isso aqui foi a realidade, mas que eles mostram no quadro uma outra coisa. Então a gente já tem aí, né, uma modificação na pintura. A vida também teve que pintar algumas outras coisas que não foram reais, na verdade. Por exemplo, a mãe do Napoleão Bonaparte está na pintura, mas ela não estava presente na cerimônia. O irmão de Napoleão Bonaparte também está na pintura, mas ele não estava presente na cerimônia. E por isso, entre todos os personagens, nós temos alguns personagens que são ficção, gente. Eles não estavam ali naquele momento, né? Eles não estavam, mas como eram pessoas importantes para a história do Napoleão Bonaparte, ele resolveu pintá-los. Pediu, né, para o Davi, ok, você tem que colocar a minha mãe lá, você tem que colocar o meu irmão, porque são importantes para mim, né, para a minha história. Eu quero que eles se façam presentes, ainda que, né, apenas nessa pintura, porque, na verdade, eles não estavam. Por isso que os historiadores chegaram a um consenso que, provavelmente, essa figura da curiosidade de hoje se trata de uma figura super importante também para a história. Vejam só. Vocês estão vendo esse padre, tá? É um padre que está bem aqui atrás, olha, com esse olhar diferente, bem atrás aqui do Napoleão. Os historiadores e pesquisadores, né, consideram que essa figura bem aqui seria o imperador romano Júlio César. Vejam só. Júlio César. Vejam só o rosto dele. E aqui a gente tem, olha, ele na pintura, bem atrás de Napoleão Bonaparte. Agora, Erlon, por que Júlio César na pintura de Napoleão Bonaparte? Aí a gente tem um paralelo aí entre esses dois personagens, o Júlio César e o Napoleão Bonaparte, ambos, né, generais militares, ambos conseguiram chegar no poder através de golpes militares, ambos se transformaram em imperadores. Então a gente tem aí um paralelo entre os dois, um paralelo das carreiras, né, dos dois. Os dois têm uma carreira bem parecida. E por isso que talvez o Jacques-Louis David tenha se inspirado nisso para colocar essa pessoa bem aqui atrás, né, com as características do Júlio César, o imperador romano.
Vocês entenderam? Como tudo em uma obra de arte é pensado. Tudo na obra de arte é pensado, gente. Cores, personagens, tudo. Nada é por acaso. Eles realmente organizam tudo de uma forma assim fascinante para transmitir pra gente, para deixar a gente refletir, né? Para fazer a gente refletir por que disso. E a gente vai buscar na história os fatos que se conectam e a gente entende realmente as razões das coisas, né? Da presença de certas pessoas, cores e tudo dentro de uma obra de arte. Gente, agora, amigos, eu trago para vocês uma dica para a gente finalizar com chave de ouro a nossa primeira temporada dessa série, Um Outro Olhar. O que acontece? Como foi que eu organizei? Eu trouxe para vocês as 3 principais obras do Louvre, as mais visitadas, e as 2 pinturas super importantes para a história da França, né? Mona Lisa, Vênus de Milo, Vitória de Samotrácia, Liberdade Guiando o Povo e Coração de Napoleão Bonaparte. Vocês viram que eu trouxe 3 obras que não são francesas e 2 pinturas francesas, super importantes para a história da França. Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês, que eu sempre fiz isso, tá? Sempre fui curioso para chegar e querer fazer exatamente o que eu fiz aqui para vocês na nossa primeira temporada. Quando eu vou visitar um museu, por exemplo, a primeira vez que eu venho aqui no Louvre. Ah, o Louvre fica lá em Paris. O que eu tenho que ver? A gente sempre se pergunta, né? O que eu vou ver no Museu do Louvre? Só a Mona Lisa? Então se atentem a procurar a obra mais visitada, a obra mais famosa daquele museu, mas, por favor, não deixem de visitar a pintura, a obra mais importante para a história daquele povo. E é por isso que eu trouxe para vocês essas 2 pinturas, porque elas são muito importantes para a história da França, entendeu? Ok que a Mona Lisa está lá e ela é a estrela do Louvre, mas a gente não pode menosprezar, olha, a história da França e essas obras super importantes também para a história da França. Então, todas as vezes que vocês forem visitar um museu em qualquer lugar do mundo, se atentem a descobrir dentro desse museu as principais obras, né, as mais procuradas, e as principais obras desse povo. Inglaterra, dos Estados Unidos, de Nova York, de Amsterdã, entendeu? Vocês têm que fazer isso, porque assim vocês saem com as 2 coisas, tanto as principais quanto as principais para aquele povo. E essa é a minha dica, e a gente finaliza aqui, gente, hoje, a nossa minissérie Um Outro Olhar. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Me deu um trabalhinho bem grande, mas eu adorei porque eu pesquisei muito, eu li muita coisa. E agora as minhas visitas guiadas no Louvre vão ficar ainda mais ricas, né, gente? Porque eu aprendi muita coisa mesmo, vocês não têm noção. Mas vai ter, tá? 10 temporadas, segunda temporada, terceira temporada, outros museus, castelos e muito mais. Eu agradeço muito, muito, muito de coração a participação de vocês. Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.